Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Números e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 16. Nesse capítulo, nós vemos a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eles se reuniram para se rebelarem contra Moisés e contra Arão. Na verdade, eles estavam se rebelando contra Deus. Então eu quero ler os versículos 1 até o 3 e nós vamos compartilhar algumas coisas aqui a respeito do que aconteceu nesse episódio, nessa situação. Eu já encorajo os irmãos que não leram o capítulo, leiam para entenderem exatamente tudo o que aconteceu nessa revolta, nessa rebelião que eles fizeram e a consequência trágica que eles tiveram. Então, eu quero ler com os irmãos os versículos de 1 ao 3, que está escrito assim: Corá, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: Basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Amados, nós vemos aqui um levita, Corá, se unindo com outros líderes ali das tribos, especificamente ali os da tribo de Ruben, e se rebelando, se revoltando contra Moisés e contra Arão, porque eles chegaram à conclusão de que toda a assembleia era santa, todos poderiam realizar os seus trabalhos para Deus, não precisava, o sacerdócio não precisava ser exclusivo de Arão e da sua família, todos poderiam. Eles chegaram a essa conclusão. E na conclusão deles, eles disseram: por que vocês, Moisés e Arão, se colocam acima da Assembleia do Senhor? Ou seja, eles não creram naquilo que Deus estabeleceu. Deus havia chamado Moisés. Deus entregou a lei para quem? Para Moisés. Deus utilizou quem para libertar aquele povo do Egito? Moisés. Ou seja, Deus havia estabelecido um chamado específico e único em relação a Moisés e a Arão. Deus estabeleceu assim e entregou tudo isso para o povo. Além disso, separou uma tribo específica para o trabalho no tabernáculo, na tenda do encontro, que é a tribo de Levi. Os coatitas, os gersonitas, os meraritas, que são as clãs da tribo de Levi. E de repente, um coatita, Corá, ele começa a olhar e pensar: por que só Arão e sua família que podem exercer o sacerdócio? Nós também queremos. Todos aqui são santos, todos aqui, Deus está no meio de todos. Qualquer um aqui pode fazer o que vocês estão fazendo. E veja que eles conseguiram levar uma boa quantidade de gente com eles. A Bíblia diz que estavam entre eles 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Ou seja, eles conseguiram reunir Corá, Datã e Abirão, eles conseguiram reunir 250 líderes, não era qualquer um. Eles reuniram líderes que faziam parte do concílio e chegaram a essa conclusão. E aí, quando nós lemos a continuidade do texto, nós vemos que Moisés, ele se prostra com o rosto em terra, ele clama a Deus, ele diz para Corá: olha, vocês
acham que não é suficiente o que Deus fez por vocês, chamando vocês como uma tribo específica para o trabalho no tabernáculo. Vocês não se satisfazem com isso, não ficam alegres com o chamado de Deus para vocês? Agora querem também o sacerdócio? O que vocês têm contra Arão? Quem é Arão para que vocês se queixem contra ele? O que ele fez para vocês para que vocês se queixem assim contra ele? E aí Moisés vai falando ali com eles e eles continuam o quê? Rebeldes. Eles se revoltaram, eles continuavam na crença deles. E aí Moisés chama eles e diz assim, olha, então venham, ofereçam um incenso aqui, eu quero ver. Quem oferecer o incenso, Deus vai dizer quem é o escolhido dele. E daí Datã e Abirão diz, não, nós não iremos. Não basta você ter nos tirado do Egito para nos trazer, dizendo que iria nos trazer para uma terra que emana leite e mel, mas isso não aconteceu. E agora você ainda quer ser chefe sobre nós, quer mandar, dizer o que nós temos que fazer. Nós não vamos fazer nada disso. E aí Moisés fica indignado, Moisés pede para o Senhor não receber a oferta deles, porque Moisés nunca prejudicou nenhum deles para eles estarem ali se rebelando dessa forma. Aí Moisés fala para Corá, venham todos vocês aqui, se apresentem amanhã ao Senhor, vocês, eles e Arão, cada um vai pegar o seu incensário, vai oferecer ao Senhor, e o Senhor vai mostrar quem que é chamado de Deus, quem é escolhido por Deus e quem não é. E aí o Senhor, vem a ira do Senhor contra aquele posicionamento daqueles homens, que Deus fala para Moisés assim, afaste-se dessa comunidade, afaste-se deles porque eu vou acabar com eles. E aí Moisés, na sua misericórdia, que nós aprendemos um posicionamento pacífico, manso, humilde de Moisés, intercede por aquele povo e diz, não, Senhor, não mate toda a comunidade por causa do pecado de um homem. Lide com aquele homem. E então, nós vamos ver aqui na continuidade do texto, se você já leu, tá mais fácil para entender, nós vemos que Deus, de fato, lidou com o pecado daqueles homens, eles foram literalmente engolidos vivos pela terra. E depois vem uma praga ainda e mata mais de 14 mil pessoas. Ainda aqueles 250 líderes que estavam ali oferecendo incenso morreram queimados. Ou seja, a consequência da rebelião deles foi severa. Foi a consequência da rebeldia deles. E aí, trazendo esse aprendizado para a nossa vida, para a nossa geração, para o nosso tempo hoje, amados, nós vemos claramente que nós estamos vivendo um tempo de muita rebeldia, de muita rebelião contra Deus, estabelecendo ensinos que que vão contrário à verdade de Deus. Se estabelecem ensinos que não estão de acordo com o que a Bíblia nos ensina, com o que a Bíblia nos diz, que não estão de acordo com a verdade. E são pessoas que se dizem o quê? Cristãs. Assim como Corá, Datã, Abirão eram do povo de Israel, mas se rebelaram contra Moisés e contra Arão. Na verdade, eles estavam se rebelando contra a vontade de Deus, contra a verdade de Deus. Não era simplesmente contra Moisés e contra Arão que eles estavam se rebelando, mas era contra Deus. E quando nós trazemos para a nossa vida hoje, nós vemos esse significado de rebelião que a Bíblia nos dá. A Bíblia diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, por isso que eles conseguiram manipular e literalmente enfeitiçar aqueles líderes, aqueles 250 líderes de Israel, para se juntarem a eles. Porque é assim que funciona a rebelião. Toda rebelião funciona nessa manipulação, num linguajar de bajulação, tentando o quê? Enfeitiçar mesmo as pessoas para que elas se acheguem, para que elas venham e se unam àquele que é o líder da rebelião, vamos dizer assim. E hoje, nos nossos dias, nós vemos isso acontecendo porque a Bíblia já nos garante
que quanto mais se aproxima a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mais haverá o que? Apostasia. O que é a apostasia? É exatamente essa rebelião contra a verdade de Deus. Não é, amados, apostasia não é a pessoa não crer mais em Deus. Pode acontecer? Pode. A pessoa não vai mais crer em Deus, ela se afasta completamente da fé cristã que ela diz ter. Mas o que a palavra nos ensina a respeito dessa apostasia que acontece no fim dos tempos não é uma apostasia do afastamento da fé, vamos dizer assim, entre aspas aqui, porque é um afastamento da fé, mas não declarado. As pessoas continuam dizendo, afirmando que são cristãs. As pessoas continuam afirmando que são líderes cristãos, mas na verdade eles se afastaram, se rebelaram contra a verdade de Deus, contra os princípios fundamentais da palavra de Deus. Eles começaram o quê? Apostatar. Então, é o que nós temos visto hoje. Muitos ensinos, eles não estão fundamentados na verdade. Eles estão fundamentados na ganância, no amor ao dinheiro, na rebelião contra as verdades fundamentais da graça de Deus. Por exemplo, muitos utilizam-se, manipulam a verdade sobre a graça de Deus para viverem em libertinagem, transformando a graça de Deus em libertinagem. Tudo isso, amados, é rebelião, é apostasia, mas as pessoas continuam se dizendo cristãs. Elas continuam afirmando que elas são cristãs. Então, esse texto de Números, capítulo 16, é uma lição, um aprendizado para nós. Para que nós tenhamos cuidado com aqueles que chegam falando palavras de bajulação. Veja que toda rebelião, se nós lermos na palavra de Deus, nós veremos que toda rebelião, todo falso profeta, falso mestre, aqueles que vêm com palavras de lisonja, eles sempre vêm com ensinos que afagam o ego das pessoas. Ou seja, ao invés de revelarem a verdade de Cristo, ao invés de fundamentarem o seu ensino na palavra de Deus, eles querem afagar o ego das pessoas. E foi isso que aconteceu aqui. Olha qual foi a frase deles, né? Corá, Datã e Abirão. Corá principalmente porque ele era o levita. Ele era o escolhido ali, era da tribo de Levi, escolhido para realizar os trabalhos no tabernáculo. E nós vemos que ele era neto de Coate, então ele era do clã dos coatitas. Os coatitas eram exatamente aqueles que trabalhavam com as coisas santíssimas. E ele se rebela contra Deus. E olha as palavras que ele utiliza: basta. A assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que é que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Normalmente, os apóstatas, os rebeldes, os falsos mestres, os falsos profetas, eles tentam afagar o ego da multidão, dizendo assim: ei, vocês não precisam seguir essa palavra, vocês não precisam seguir esse ensinamento. Olha só, Deus está com vocês, Deus está com todos nós. E aí eles começam a inserir os seus ensinos, que são ensinos antibíblicos. Amados, nós temos visto isso hoje e muito no meio das igrejas. Por exemplo, muitos por aí estão ensinando que você não precisa ser cristão, de fato, você não precisa declarar a sua fé em Cristo Jesus para ser salvo. Por quê? Porque todos os caminhos levam a Deus. Amados, tem ministros que se dizem ministros do evangelho, que aceitam que não é bem assim essa questão de que só Jesus é o caminho. Não. Se a pessoa diz que crê em Deus, então tá tudo bem. Amados, a Bíblia é clara. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não tem outro caminho.
Não tem outro atalho. Jesus é o único caminho que nos reconcilia com Deus. Ele é o único caminho. E tem muitos por aí que já estão aceitando que não é bem assim. Outra questão de que Jesus veio em carne, como homem, ele viveu sendo 100% homem e 100% Deus. Ele se esvaziou de toda a sua glória e viveu como homem, na dependência completa de Deus, mesmo ele sendo Deus. Ele é Deus que veio encarnado, como o Filho de Deus. Tem muitos por aí que dizem que Jesus não é bem humano. Ele não era humano como nós somos, é diferente, a matéria dele era diferente. Ensinos que são o quê? Contrários às verdades da palavra de Deus. Tem muitos dizendo que Jesus, a segunda vinda de Jesus é algo alegórico. Não é bem isso. As pessoas estão interpretando algo de forma literal, mas a segunda vinda de Jesus é alegórica. Tem muitos que dizem que já aconteceu, que inclusive a segunda vinda já aconteceu. Amados, pessoas que usam a palavra de Deus sempre para benefício próprio e para afagar o ego das multidões, porque eles querem seguidores para si mesmos. É assim que os rebeldes agem, é assim que os apóstatas agem, e nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos, e precisamos ter o quê? Ter cuidado. Precisamos estar atentos com a palavra de Deus, precisamos ser como os crentes de Bereia, que avaliavam tudo nas escrituras. Paulo pregava? Eles iam verificar nas escrituras, será que o que Paulo está pregando é verdade ou não? Nós precisamos ser assim, amados. Será que o que está sendo falado é verdade ou não? Nós precisamos nos dedicar ao estudo das Escrituras, não sair acreditando em tudo que nós ouvimos por aí. Por quê? Porque tem muita gente mesmo sendo Corá, Datã e Abirão da nossa geração. Estão se rebelando contra a verdade de Deus e estão conseguindo angariar pessoas, líderes, estão conseguindo angariar essas pessoas para irem atrás deles. E nós já sabemos que isso vai acontecer. A Bíblia nos garante que nos últimos tempos as pessoas abandonariam a fé e seguiriam doutrinas de demônios. Veja só, amados, doutrinas de demônios. E não está falando de uma pregação lá no mundo, de um outro tipo de religião. Não! Está falando dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja vão abandonar a genuína fé. Elas vão continuar dizendo que são cristãs, mas vão abandonar a genuína fé e vão seguir doutrinas de demônios. E vão ensinar muitos essas doutrinas de demônios. A Bíblia nos garante que nos últimos tempos as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos e juntariam mestres para si mesmos. Por quê? Porque eles não suportam ouvir a verdade da palavra de Deus, não suportam ouvir que nós precisamos nos santificar, não suportam ouvir que nós precisamos obedecer a Deus, não suportam ouvir que a nossa vida não é fundamentada no dinheiro, na ganância, nos bens materiais. Não suportam mais ouvir esse tipo de coisa. Essa é a verdade de Deus, mas muitos não suportam mais e estão se rebelando contra a verdade de Deus, assim como fizeram Corá, Datã e Abirão. E quando nós vemos aqui, a consequência foi trágica. A consequência foi trágica. E, amados, a consequência para a igreja, tem gente que diz assim, não, agora nós estamos debaixo da graça, esse tipo de coisa não vai acontecer. Não funciona mais assim, não é desse jeito, não tem mais juízo, todo juízo e toda a ira que tinha que ser entregue sobre alguém, foi entregue sobre Cristo Jesus, tem muitos que dizem isso, e agora nós estamos livres de qualquer tipo de ira de Deus, de qualquer tipo de juízo de Deus, não existe mais isso, não tem mais castigo, não tem mais juízo, não existe mais isso, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Essa é uma mentira que tem iludido e enganado muitos e muitos crentes.
Tem muitos por aí achando que não existe mais juízo, porque nós estamos na era da igreja não tem juízo. Pois então vamos ler um texto que revela que na era da igreja tem juízo, sim. Eu quero ler o texto de Apocalipse capítulo 2, a carta para a igreja de Tiatira. Então, Apocalipse 2, do versículo 18 em diante, está escrito assim: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os discípulos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e nem aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Amados, veja aqui que existe o quê? Juízo. Juízo sobre uma falsa cristã. Se desprofetiza. Jezabel. A Bíblia chama de Jezabel. Se desprofetiza, mas ela induz os servos de Deus, os cristãos, porque é uma carta para a igreja. Carta para a igreja de Tiatira. Ela induz os servos do Senhor, os cristãos, à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ou seja, e Deus diz: eu dei tempo para ela se arrepender da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Veja que arrependimento é uma decisão. Aqui fica claro, ela não quer se arrepender. O que Deus fala que vai fazer com ela? Com essa falsa profetisa? Com essa falsa cristã, falsa líder? Eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que eles se arrependam das suas obras. Eu matarei os discípulos dessa mulher para que as igrejas saibam que sou eu que sonda mentes e corações, e eu vou retribuir a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Amados, essa é a palavra de Jesus Cristo para uma igreja. Juízo, consequência severa, chamado ao arrependimento. Veja que Deus é tão paciente que ele diz: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Eu dei tempo. Não executei o juízo assim. Não, eu dei tempo. Por quê? Porque Deus é paciente conosco. Deus dá tempo para nós nos arrependermos. Mas olha o que diz aqui, que ela não quis se arrepender. Aí Deus vai executar o juízo e ainda ele diz o porquê. Para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu conheço a mente e o coração de cada um. Amados, nós não conseguimos definir hoje, olhando na igreja visível de Deus na terra, nós não conseguimos dizer: você é um verdadeiro cristão, você é um falso cristão. Nós não conseguimos fazer isso. A Bíblia diz que nós devemos avaliar pelo fruto, nós conseguimos ter uma ideia. Acho que aquela pessoa está indo por um caminho meio tortuoso, meio errado, não está frutificando de acordo com a palavra. Nós podemos ter uma ideia, mas nós não temos esse veredito, mas Deus tem. E veja que Deus executa juízo dentro da igreja para aqueles que não querem se arrepender. Deus executa juízo para que todas as igrejas, ou seja, para que todos saibam que Ele é o único que tem o poder de sondar mentes e corações. E aí muitas vezes nós vemos algumas coisas estranhas acontecendo no meio da igreja. O apóstolo Pedro fala isso. O juízo começa pela casa de Deus. Aí nós começamos: oh meu Deus,
Como que isso está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo? Amados, tem muitas coisas acontecendo que é o juízo de Deus mesmo. Nós estamos achando que é outra coisa, como o apóstolo Pedro escreveu na sua carta, ele diz: não pensem que é um fogo estranho. Não, é o fogo de Deus que está vindo para provar, porque o juízo começa pela casa de Deus. Isso você pode ler em 1 Pedro. Amados, existe juízo sim. Existe consequência para aqueles que não querem se arrepender, para aqueles que insistem em se rebelar contra Deus. A Bíblia nos garante, quando nós lemos a segunda carta do apóstolo Pedro, a carta de Judas, que falam muito sobre os apóstatas, porque os falsos mestres, que é citado ali, são os apóstatas, aqueles que apostataram da verdadeira fé, continuam falando que são cristãos, mas estão ensinando tudo errado, porque estão afagando o ego das multidões apenas para querer seguidores para si. Eles buscam a glória para si. O que eles se importam é com o próprio umbigo deles e nada mais. Esses são os rebeldes, os apóstatas, que a Bíblia fala que são feiticeiros, porque o pecado da rebelião é igual ao pecado da feitiçaria. Ou seja, essas pessoas, a Bíblia nos garante em Judas e em 2 Pedro, que a condenação deles já está certa. Vai acontecer. Não tem como eles fugirem da condenação deles. Amados, existe sim juízo e nós precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos vivendo o que a Bíblia diz de tempos terríveis, que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo dizendo: os últimos tempos serão terríveis, porque as pessoas vão ter a aparência de serem cristãs, elas vão dizer que são cristãs, mas elas negam o poder de Deus. Elas vão continuar egoístas, avarentas, mesquinhas, elas vão seguir a sua própria vontade e o amor ao dinheiro. Isso é o que elas vão seguir, se dizendo cristãs. Não é abandonando a fé cristã no sentido de, eu não sou mais cristão. Não, elas continuam se dizendo cristãs e mais, são líderes, se dizendo pastores, profetas, evangelistas, apóstolos. Tem muitos por aí, muitos. E nós precisamos, amados, seguir a verdade de Deus. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. O que nós precisamos é estarmos atentos para não sermos envolvidos por esses rebeldes. Porque de início o ensino desses rebeldes parece atraente. Mas e por que eles têm público para ouvir o ensino deles? Porque também tem muitas ovelhas que estão com coceira nos ouvidos, que não querem mais ouvir essa doutrina. Quando se fala sobre nós fomos chamados para a santificação e não para a imoralidade, tem muitos que torcem o nariz. O mundo mudou. Modernidade, irmã Catiane. Pare com essa palavra. O mundo mudou, mas a palavra de Deus continua a mesma. Jesus continua o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Nós fomos chamados para a santificação e não para a imoralidade. Muitos aí, nós precisamos adquirir muitos bens, muitas riquezas, nós precisamos ter as coisas tudo de marca, o que nós precisamos é ter a melhor aparência. Não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a sermos humildes, a considerarmos o outro melhor do que nós, nos considerarmos sempre de uma forma a não nos engrandecermos diante das pessoas, a não vivermos pela aparência das coisas, a não termos amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. A Bíblia nos ensina tudo isso, mas tem muitos rebeldes por aí que estão ensinando o contrário, que estão manipulando a palavra de Deus ao seu bel prazer. Amados, os rebeldes nunca vão usar de um ensino que seja completamente alheio à palavra de Deus. Não. Eles vão usar ensinos que parecem bíblicos. Eles tiram um versículo aqui, um texto ali, manipulam para que pareça algo cristão, algo verdadeiro. Como que o diabo tentou Jesus lá no deserto? Foi usando o quê?
usando a palavra de Deus. Mas Jesus sabia muito bem como aplicar a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ser obreiros aprovados, que sabem manejar corretamente a palavra da verdade e que sabemos aplicar genuinamente a palavra da verdade. Porque, amados, os apóstatas estão por aí. Os rebeldes estão por aí, enfeitiçando muitos que estão sentindo coceira nos ouvidos. Por isso, tem muitos que têm uma multidão seguindo ensinos falsos, ensinos que não são bíblicos, e tem uma multidão atrás, porque querem dinheiro, querem as coisas desse mundo aqui, querem as facilidades dessa terra aqui. Eles não têm nada a ver com o Espírito Santo de Deus, eles não têm nada a ver com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, mas eles se utilizam da palavra, eles se utilizam da Bíblia para o quê? Para manipular, para construir o império deles. Amados, nós sabemos que isso é ação de quem? De Satanás. É Satanás que age assim. E a Bíblia já nos garante que muitos continuam vivendo assim porque não querem se arrepender. Olha essa palavra que eu li aqui de Apocalipse falando sobre essa falsa profetisa. Ela não quer se arrepender. E aí, quando acontecem alguns juízos e algumas consequências severas, nós não estamos aqui, amados, para sair julgando e dizendo, isso aconteceu porque foi o juízo de Deus. Não, é Deus é que sabe, mas quando nós olhamos alguém que estava vivendo algo que não era bíblico, alguém que estava vivendo uma mentira, um engano, e estava ensinando pessoas a seguir essa mentira e esse engano, e de repente acontece algo assim, algo que a gente fica, meu Deus, olha o que aconteceu. A Bíblia nos garante ali em Apocalipse, Deus dizendo, eu faço isso mesmo, para que todas as igrejas saibam que eu sou o Senhor, que sondo mentes e corações e retribuo cada um de acordo com as suas obras. Amados, a salvação é pela graça do nosso Deus. Jesus Cristo conquistou a salvação para nós. O que nós estamos fazendo com essa salvação? O que nós estamos fazendo com a graça que ele nos deu são as obras que nós fazemos. Por isso que a Bíblia diz, Deus fala que ele retribui cada um de acordo com as suas obras. Não é as nossas obras para conquistarmos a salvação, mas é o que nós estamos fazendo com a salvação que já recebemos de Cristo Jesus. Estamos fazendo as boas obras de Cristo ou estamos realizando as obras das trevas, as obras da carne, nos rebelando contra Deus? Que eu e você, nós possamos extrair esse aprendizado nesse capítulo de Números 16 e que nós possamos cuidar da nossa vida, manter a nossa mente e o nosso coração sempre alinhados com a verdade de Deus. Que nós estejamos sempre prontos para ouvir a palavra de Deus e ver se de fato é a palavra de Deus. Ouvir ensinamentos, sim, mas ver na nossa Bíblia, será que isso é o que de fato está escrito? Será que essa de fato é a verdade de Deus? E amados, nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, habitando em nós. Ele nos guia em toda a verdade. Se nós de fato desejamos viver sem sermos enganados, se de fato queremos viver a santificação, se de fato queremos viver em obediência ao Senhor, o Espírito Santo sempre nos conduzirá e nos revelará, nos mostrará. Não siga aqui porque aqui é um caminho errado. Não siga ali porque aquele é um ensinamento errado. É um ensinamento mentiroso, é um ensinamento que não provém das Escrituras. Então, que eu e você, nós possamos aprender com esse capítulo aqui e entender que existe juízo, sim, que existem consequências, sim, e que nós precisamos estar sempre com o nosso coração e com a nossa mente voltados para o Senhor, em submissão, em obediência, sempre estudando a palavra de Deus, sempre buscando a Deus em oração, conversando, orando, falando mesmo com Deus para que Ele nos ajude, para que Ele nos conduza no caminho da verdade, porque o Espírito Santo vem para isso, para nos conduzir em toda a verdade. Jesus já nos garantiu isso. O Espírito da verdade virá para conduzir vocês em toda a verdade. Então, que eu e você, nós nos posicionemos assim, em nome de Jesus, num tempo e numa geração em que as pessoas estão atraídas por todo tipo de ensino que afaga o ego das pessoas, que nós possamos buscar os ensinos que de fato são
bíblicos, fundamentados na palavra de Deus, na verdade de Deus, que nunca muda. Porque Jesus não muda, Deus não muda. É o mesmo, a palavra de Deus é a mesma, sempre. Ontem, hoje, será para sempre. E se cumprirá plenamente. Todas as escrituras do Senhor, elas se cumprem plenamente. Então, que eu e você entendamos isso e vivamos assim. E tenhamos cuidado com a nossa vida. No sentido de cuidado com o que nós estamos ouvindo, que tipo de ensino nós estamos nos alimentando, para que nós não sejamos enredados por nenhum tipo de ensino vindo de um coração que se rebelou contra Deus e contra a sua verdade. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor é aquele que nos conduz em toda a verdade. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Não nos deixe enganados, Senhor. Pai, nós queremos receber plenamente a tua verdade e praticar a tua verdade. Nós queremos de fato viver para a sua glória. Nós não queremos usar a tua palavra para nosso próprio benefício, pelo contrário, nós queremos nos amoldar à tua palavra. Nós queremos que a tua palavra nos transforme, que nós sejamos moldados ao Senhor, sejamos semelhantes ao Senhor. Nos ajuda nisso, Pai. Não nos deixa seguir nenhum caminho de engano, de mentira. Pelo contrário, nos alerta, nos mostra. Nós queremos viver em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos viver para a sua glória, queremos viver fundamentados na verdade de Cristo Jesus. Queremos viver fundamentados na tua palavra, Senhor. Nos ajuda a viver assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.